Maverick to range control, stand by. Alright, free. Viper 1 ready. Maverick to range control, stand by. Alright, free. É isso aí, né, pessoal? Acabei de comprar meu ingresso, vou assistir um filme hoje e olha que interessante, só comprar na máquina, porque aqui no guichê não tem mais pessoas trabalhando, né? Ó, a inteligência artificial já está começando a tomar espaço, né, no mercado de trabalho. E adivinha que filme que eu vou assistir? Esse aqui, ó. O filme que eu assistirei será esse aqui, ó. Tom Cruise, Top Gun, Maverick. Esse filme aqui é bem interessante, depois de um dia de trabalho, 10 da noite com chuva, nada melhor do que vir aqui e assistir a esse filme, porque justamente eu quero fazer um react. Eu quero especialmente assistir e passar para vocês quais são as informações que eu percebi, se existe alguma mensagem subliminar, se isso realmente vai mexer com as pessoas. Bom, o melhor caminho é assistir e daqui a pouco eu fazer o vídeo para vocês. É daqui a pouco. Vista seu Ray-Ban Aviator, tente lembrar daquela Kawasaki que o Tom Cruise corria sem capacete ao lado dos F-14 e aí você vai lembrar justamente do filme Top Gun. E ele está de volta, a versão número 2, depois de 36 anos do sucesso do primeiro filme, mais uma versão de sucesso que está fazendo muito a cabeça das pessoas. Mas eu quero falar um pouco sobre esse assunto que é bem interessante. Esse óculos aqui marcou época, hein? Aliás, é por isso que você vê todo mundo usando essas coisas, né, até hoje, falando de aviação, falando de um monte de coisas legais, porque justamente Top Gun 1 foi um filme épico. Foi um blockbuster, né? Um filme que detonou um quarteirão, como se fala nos Estados Unidos, onde ele mexeu e influenciou a cabeça de várias gerações. Principalmente aquela geração, né, que estava vindo dos anos 86, onde sai o primeiro filme, onde tem ali toda aquela empolgação em se tornar um piloto de caça, em entrar para a aviação. Aliás, se você conversar com muitos aviadores atuais, eles vão contar que naquela época, quando eram crianças ou jovens, se basearam no filme para seguir carreira. É óbvio, né, que para uma carreira de piloto de caça, piloto de combate, ainda mais pilotando aqueles F-14 da época, realmente não é para qualquer um, né? É uma coisa que é assim, digamos, 1% dos pilotos conseguem, né? Além de tantos treinos e tanta capacidade que tem que ser desenvolvida, a peneira ela é bem fina, né? Então poucos conseguem chegar nesse nível. Mas é isso, né, pessoal? É um filme que realmente criou uma geração pela frente aí. E interessante, por que está acontecendo esse filme agora? Será que existem coisas ocultas? Será que existem informações que a gente não está sabendo? Porque a gente está num cenário bem interessante, né? Um cenário aí de guerra acontecendo, em um cenário que parece que temos conflitos, temos coisas meio estranhas. Mas será que o filme revela tudo isso? Porque muita gente perguntou, falou, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 86, onde tinha até cabine de alistamento saindo ali do filme. As pessoas elas saíam do cinema e já tinha ali a cabine para fazer o alistamento, né? Era uma grande propaganda militar. Será que existe isso? É óbvio que existe isso, pessoal, não tenham dúvidas, né? Porque justamente quando se fala em filmes de guerra, né, a guerra sempre tem perdedores. No final das contas todos perdem, até quem ganha perde, como já dizia aquela presidenta, né? Infelizmente ninguém ganha, mas a guerra faz parte do cenário da sociedade. E justamente ela movimenta essa sociedade atual, né? A tecnologia que existe na guerra e na competição são tecnologias que movimentam esse mundo atual. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. E é triste, né? Porque nós não temos a filosofia de tanta coisa errada na cabeça. O ser humano, ele quer viver em paz. Mas existe aquele ditado, né? Para se ter a paz, tem que se preparar para a guerra.
Infelizmente é assim, porque existem ganâncias de povos, existem muitas coisas estranhas, e isso movimenta, infelizmente, pelo lado sombrio muitas coisas. Mas, por que eu falo hoje de Top Gun? Porque quem acompanha meu trabalho aqui no Web Terapias sabe muito bem, quem me conhece como pessoa também sabe muito bem que eu gosto muito da aviação, né? Fui piloto de helicópteros, que a minha área é outra, mas voei helicópteros e tudo mais, e desde criança era fascinado, tanto é que vocês podem ver aqui que no cenário tem sempre uns aviõezinhos, né? Por exemplo, isso aqui é um Spitfire da Segunda Guerra Mundial, né? Um avião inglês, um caça. Isso aqui eu fiz quando eu tinha 9 anos de idade, isso aqui é de madeira, isso aqui é antiquíssimo. Então a gente via essas coisas no ar e o contato que podia ter é realmente assim, a lembrança de cabeça e fazer e brincar. Isso aqui eram os meus brinquedos de criança, fabricar essas coisas. Pode ver, a pintura é antiga mesmo, né? Isso aqui é uma história, quem sabe um dia eu conto com mais calma. Vamos guardar aqui o Spitfire. Tem um Piper aqui também, ó, que legal também, é um avião de instrução, um Piper, mesma ideia, ó. Tudo isso aqui eu fiz quando eu tinha 8 anos de idade. Veio o primeiro Piper e depois o Spitfire. São de madeira e não pegaram cupim até hoje. O mundo, né, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas, pessoal, hoje temos uma informação bem interessante. Quando se tem um filme dessa proporção, que aconteceu lá no número 1, em 86, e mexeu com várias gerações, o que será que teremos então para o número 2? Sempre é bom fazer essa análise, por isso que eu escolhi justamente esse filme, pelo gosto que eu tenho pela aviação, né? E justamente fazer esse entrelance de informações para vocês. Em primeiro caso, né, o que a gente pode pensar é o seguinte: qual era o maior sucesso de Tom Cruise? Né? As pessoas acham que é o Top Gun 1, não é. Top Gun 1 foi um filme que influenciou gerações, tá? Tanto é que, por exemplo, trilhas sonoras, quem não lembra de Berlim, Take My Breath Away, até hoje toca, né? As outras músicas da trilha sonora, basta procurar na internet, eu não posso colocar aqui porque o vídeo cai, mas essas músicas, elas até hoje mexem com o imaginário das pessoas. Berlim, né? Aquela música Take My Breath Away ficou até o final dos anos 90 praticamente, tocando, né? Comecinho dos anos 90 ela era ainda da parada, né? Ficou 4, 5, 6 anos ali tocando. Costumes, hábitos e tudo mais. Interessante então que o grande sucesso de Tom Cruise não foi só o Top Gun. Na verdade, o grande sucesso dele foi Guerra dos Mundos 2005. Esse filme realmente fez uma das maiores bilheterias de Tom Cruise. Mas o que é interessante é que esse filme número 2, né, Top Gun, ele levou uma legião de pessoas para assistir. Já foi recorde de bilheteria. E qual é o sentido disso? Porque justamente são aquelas gerações antigas, né, que têm esse filme como referência da aviação. Existem vários filmes de aviação, né, na história do cinema, mas o Top Gun 1, né, fez essa geração e eles esperaram, né, assim como teve o Star Wars, tudo mais, né, Guerra nas Estrelas, nós tivemos então esse grupo que gosta de aviação e foi lá assistir. Tanto é que boa parte do público é uns quarentões, os cinquentões, os sessentões, né? Pessoas que estão lá dos 50 anos para cima assistindo ao filme. Bem interessante isso. E lógico, tudo isso aí impulsionou aí várias pessoas ao cinema. Eu fui assistir justamente para passar as informações para vocês. O que eu posso dizer como película, como filme, é extraordinário. Não posso ser hipócrita, falar não, foi uma porcaria, uma droga, não. O filme realmente, como uma película, né, como toda a montagem, é um filme muito bem elaborado. E uma das coisas assim, que mais me deixaram feliz foi justamente não ter a lacração. Por incrível que pareça, é um dos poucos filmes, né, de ultimamente que não tem lacração. Aliás, assisti ao trailer, né, que são aqueles filmes que começam antes de começar a sessão, tem muito mais lacração do que vocês imaginam, chega a ser irritante, né? São vários valores ali sendo implantados na cabeça das pessoas, lacradores mesmo, né? E o Top Gun 2 ele já começa sendo um filme que não tem essa lacração do começo ao fim, são as histórias realmente tradicionais, não tem nada assim
voltado a essa nova ordem colocada aí que a gente está vendo toda hora, né? Isso é muito interessante, porque então faz dele um filme bonito de assistir. Um filme que você, do começo, meio e fim, você percebe que existe uma história, uma série de informações muito legais, muito importantes, que vão levar até o final, onde você, né, com o diretor Kosinski, né, que faz toda essa ligação entre o filme 1 e o filme 2, ser realmente uma história gostosa de assistir. Você espera uma coisa, né? Eu mesmo esperava que chegasse lá e ia ter muita computação gráfica. Não tem tanta computação gráfica. Tirando o começo, né, e mais um trechinho do filme, o começo realmente ele assusta, né? Tem um pouquinho de computação ali, tem uma certa ficção, porque o primeiro avião lá que aparece é um Aurora, né? O Aurora até hoje não sabe se existe ou não esse avião, né? É um avião Stealth, né? Um avião que é anti-radar, né? Então é um avião cheio de especificações, um avião que atinge 10 vezes a velocidade do som. Então são coisas bem interessantes, não sabe se existe ou não. Se fala é porque tem, só que não divulgam. E então no começo é isso. Então tem muita cena ali que você vê que é montada no começo, mas depois ele começa a ter cenas muito reais e ele mescla um pouco de drama com a própria aventura, né, da aviação, né, de caça. E então o Kosinski, né, que é o diretor, consegue fazer toda essa ligação entre toda essa informação, né, de drama e aventura e ação, junto com a ligação com o filme número 1. Então você acaba esperando uma coisa e você sai muito mais satisfeito, você recebe muito mais do que você esperava, que isso é um presente para nós, né? E lógico, né, isso também acaba atraindo os jovens, porque estão carentes dessas coisas legais. Os próprios pais, parentes, né, os homens mais velhos, as pessoas mais velhas vão falando para os jovens, e eles vão lá assistir e ver realmente qual é o significado, né, qual é a representatividade desse filme na vida das pessoas. E é lógico, né, o filme tem as suas coisas de filme, né, de cinema. Como tem a ficção no começo, tem um trecho também que tem uma outra ficção do F-14, né? Ele vai lá e derruba não só um Sukhoi 57, mas 2 Sukhoi 57. Que aí, se você quer saber mais sobre isso, lá no canal Bastidores Ocultos eu começo a explicar sobre os aviões que aparecem no filme, que é bem interessante nesse ponto de vista técnico, né? Já que é uma área que eu gosto muito, falar justamente sobre essas aeronaves e o que elas significam na história da aviação. É bem interessante. Então, não aqui no canal Webterapias, que o assunto é outro, mas lá no canal Bastidores Ocultos eu vou dar esse presente para vocês. Então vão lá, assistam, que eu vou deixar o link aqui do canal. Então assim que acabar esse vídeo, assista aquele vídeo antes de você assistir ao cinema, ao filme lá no cinema, tá? Que aí vocês vão aproveitar muito melhor a sequência, vão aproveitar assim com mais grandiosidade, com outro olhar. Porque para quem não conhece, são só aviões, aviões, aviões. Mas quando a gente começa a falar, olha, feliz quem estava do meu lado na sessão, né? Porque quando começa a falar, ó, isso aqui é um F-14, isso aqui é um Sukhoi 35, isso aqui é não sei o quê. Então a pessoa ela começa a prestar atenção, falar, eles são diferentes, né? Realmente são diferentes. Isso é muito importante. Bom, mas tá lá, né? Uma cena épica, né? Ele destrói não um caça, mas 2 caças Sukhoi, né? Que são os caças russos. Bem interessante, vamos lá. Mas o que a gente tem pela frente aí nesse filme? Com toda essa questão aí dos voos, né? Da questão da ação ali, os porta-aviões e tudo mais, tem muita coisa que passa despercebida diante das pessoas, né? Essa empolgação faz as pessoas ficarem distraídas. Por isso que eu falo, o filme tem uma película muito bonita, né? A qualidade de som, né? Que é o som surround, a qualidade de vídeo é muito legal. Mas uma coisa bem interessante é essa história por trás dessa aventura, dessa ação que o Kosinski coloca, né? E aí então entramos numa seara, né, das mensagens que tem nesse filme, as mensagens subliminares. Então logo no começo, né, do filme vocês vão prestar atenção. Yet here you are, Captain. Why is that?
It's one of life's mysteries, sir. Tem o Ed Harris, aquele ator que ele faz até O Segredo do Abismo, que é um filme lindo, se vocês puderem assistir. Ele é um militar de alta patente, né? E eles estão lá numa base de teste e justamente ele está lá, né, justamente conversando com o Tom Cruise, que é o Maverick, né, no codinome dele, mas é o Mitchell. Ele é o capitão ainda, apesar de tantos anos na aviação, ele ainda é capitão, não se tornou uma pessoa de alta patente ainda. E ele começa a falar, olha, não vai ter mais esses testes que você quer tanto, né? Nós vamos cortar os investimentos, porque eles não querem mais isso. O interessante agora é que a aviação está partindo para os drones e está mostrando justamente a questão da inteligência artificial. E é nisso que as pessoas nem prestam atenção, mas ele fala uma frase assim muito forte, uma frase de alto impacto. Gente como você está em extinção. Sabe, as pessoas assim naquela empolgação de querer ver o Aurora, ver todo aquele projeto que está acontecendo, toda aquela coisa que é início do filme e tudo, talvez nem preste atenção nessa fala, que ele justamente comenta dos drones de inteligência artificial e fala que gente como você está em extinção, ou seja, um piloto, né, condecorado e especialista, né, que é o Tom Cruise no papel ali de Maverick, não serve mais. O que serve agora é o projeto dos drones. Bem interessante isso. E tem muita ligação de histórias antigas com o filme novo. Uma delas justamente é o Tom Cruise se preocupando com o filho do amigo dele que ele perdeu, né? No filme número 1, vocês se recordam, há um acidente ali, parece que o canopy, que é aquele negócio, não abre direito, o amigo dele morre nesse acidente, só que deixa um filho. E nesse entrelace de informações, esse filho ele se torna um dos cisazes na escola onde Tom Cruise é professor. Olha que coisa interessante. E ele, nos bastidores, tenta ser o pai, né, que está ausente para ajudar esse rapaz. Uma outra coisa bem interessante, quebrando um pouco essa visão que as pessoas têm do jovem perdido que era o Tom Cruise no 1, no 2 ele está como um relacionamento com a dona do bar, que é a mesma faixa etária dele ali, né? São de meia idade, e ela é uma pessoa extremamente sensível, né? E ela começa a perceber, porque ele retorna lá naquela base onde ele foi o as, né? Ele foi o piloto. Então ó, ele volta com uma outra postura, e ninguém conhece ele, até então ele é só uma lenda, mas ele é uma lenda viva, né? Porque geralmente quem faz coisa audaciosa, que arrisca a vida, nunca está vivo, né? Você só vê a foto, mas ele está vivo. Isso que é a coisa mais interessante. E então ele tem um conflito de realidade, né? E quando ele começa a ver os jovens, ver as coisas, e esse conflito fica muito mais forte, né? Quando esse rapaz, que é o filho do falecido amigo dele, fica lá tocando um piano com aquela música Great Balls of Fire, do Jerry Lee Lewis, né? Se remete à cena do filme 1, né? E nesse ponto então a dona lá do bar está sempre prestando atenção nos detalhes, nas coisas. Então olha que coisa interessante, ele com relacionamento com uma mulher da mesma idade dele, né? Uma idade parecida, e ela com essa sensibilidade e ele ao mesmo tempo com toda essa sensibilidade com o rapaz. Né? É só assistindo para entender, né? Não estou dando spoiler aqui, só estou pondo assim um caminho para vocês aproveitarem melhor quando vocês estiverem lá assistindo ao cinema. Inclusive essa parceria homem e mulher é uma coisa muito bonita que acontece no filme. Porque é lógico, né? Ele é o piloto Top Gun, né? Mas ele não é perfeito em 100% das coisas, ele está tentando restabelecer a vida dele também. Então essa mulher, ela gosta de velejar, então tem uma cena ali do veleiro que é incrível. Quando ele, mesmo sendo um baita de um piloto, não entende que é um veleiro, né? E ela até brinca, fala assim, não é da Marinha, né? Porque na verdade ele não é um piloto da Força Aérea, né? Ele é da Marinha, na verdade, né? E ela ensina ele a velejar, então uma troca assim de cuidados, uma troca de
de informações, e ao mesmo tempo essa sensibilidade dela junto com a parceria dos dois deixam assim um par muito bonito, um par romântico bem bonito no filme. E a coisa ela é tão profunda, né, porque ele vai ter um relacionamento mais profundo também com ela, mas a coisa é tão profunda que nesse relacionamento não mostra ali aquela cena de sexo, aquela coisa baixaria, né, como a gente imagina em filmes que estão acontecendo toda hora. E não, mas eles estão lá conversando e de repente volta a filha dela. E ele tem que sair pelo telhado, né, pela janela. E aí ele fala uma frase muito bonita, né? Ele fala, olha, da próxima vez eu espero sair pela porta da frente. Ou seja, ele não quer mais nada casual, ele quer uma coisa mais séria, ele quer constituir uma família. Então é muito bonito essa montagem que é feita, essa história que é colocada. Viper 1 ready. Maverick to range control, stand by. Alright, 3. Viper 1 ready. Maverick to range control, stand by. Alright. Enfim, o filme ele tem muita coisa profunda, né? E uma delas é justamente a trazer as pessoas do grau mais tosco para um lado diamante, né? O polimento individual de cada pessoa. Porque quando você tem um grupo onde tem pessoas muito boas, tem um grande problema, o individualismo pondera, né? O egoísmo é muito forte. Eu sei porque eu trabalhei com equipes, né? E a gente tinha pessoas incríveis nessas equipes e eu tinha que lidar com essas pessoas. Então eram talentos individuais que quando eram colocados juntos não saía nada. Eles falam, não, mas eu estou com o melhor preparador aqui, estou com o melhor piloto, estou com o melhor não sei o que, e a coisa não anda. Não anda porque justamente fica um conflito de egos, né? E ele começa a mostrar para as pessoas que elas não são tão assim top, né? Elas precisam entender que ela tem seus limites e precisam aprender se entrosando, e quando elas se entrosam, elas quebram a barreira desse limite e se somam num só, né? Formando realmente uma equipe. E isso é fundamental, é uma coisa que está presente em todo o momento do filme, né? Em todas as operações, todos os treinamentos, todas as ações, sempre tem essa filosofia. E uma das coisas legais mesmo é quando eles estão jogando na praia. Então aí lembra a cena do 1 quando eles estão no vôlei, né? Mas agora na versão futebol americano. E aí vem, né, um outro militar de alta patente, quando ele olha e fala, ué, vocês não estão lá nos aviões? Não, estou fazendo serviço de equipe aqui. E é uma coisa assim que as pessoas têm que pensar, né? Que a vida, ela não é só ficar numa coisa, mas sim explorar o todo, né? Nós não somos só isso que nós aparentamos, nós somos muito mais do que isso. Portanto, para quem não assistiu o filme, vai ficar realmente com essas conversinhas que são colocadas aí. Não, porque o Maverick é um cara desregrado, um cara que não obedece ordens, um camarada aí que só faz bagunça, que só sabe andar com a moto que nem louco, é mulherengo, é sem família, é sem juízo. Mas quando você começa a ver o filme, aí sim você tem bagagem para falar algumas coisas importantes, como elas são importantes para as pessoas, né, para a sociedade. Valores como, por exemplo, determinação, ser o melhor, hierarquia, superar limites, amizade, caráter, sinceridade, liderança, proteção. Toda hora esses valores estão lá sendo expostos. Que se falhar um, o negócio não anda. É muito bonito, não tem outra palavra. Há muito tempo não se assiste um filme com todas essas informações. Numa história que, entre aspas, ela é real, né? Tirando as cenas que eu brinquei aí do Aurora e do F-14 lá, a maior parte das cenas são reais. Eles foram submetidos a todas as coisas que um piloto passa. Inclusive, vocês verão as caras dos pilotos ali se mexendo, né? Dos pilotos não, dos personagens que fazem os pilotos. E tá lá, né? Porque ela só mexe daquele jeito com a aceleração da gravidade, o famoso G, né? Imagina, 1G é o seu peso aqui na Terra, 2G é 2 vezes seu peso, né? Então você imagina, se você pesa 90 kg, 2G são 180 kg, 10G são 900 kg praticamente
Então imagina como fica seu corpo tudo desmanchando. Isso não se consegue fazer em CGU, né? Consegue apenas fazer na vida real. Então eles tiveram toda uma sequência de preparação para que eles pudessem atingir e ficar dentro de um caça. É lógico, talvez eles não estejam pilotando, talvez não, é óbvio que não estejam pilotando, mas estão lá no banco de trás ou na frente e vão revezando, né? E independente se você está pilotando ou não, a hora que está dentro de um caça, né? Quem tiver esse privilégio vai entender o que eu estou falando. São coisas assim absurdas, né? A rapidez de informação é como se é pior do que aqueles brinquedos que a gente tinha no Hop Harry, no Play Center, aqueles brinquedos ali, né? É muito pior. A sensação é horrível, né? A impressão que você vai morrer e realmente chega a desmaiar, né? Essa informação da Força G. E então essa preparação acaba por levar também a toda essa valorização desses adjetivos que eu passei para vocês. Porque se falhar um, a coisa não funciona. E tem um trecho lá do filme que tem a cena, na minha opinião, mais importante, que é aquela que eu sempre falo, né? O verdadeiro mestre é exemplo. E ele resume aquela frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez e mostrou que era possível. E vocês vão lembrar do que eu estou falando quando vocês assistirem um filme. Qual cena que será essa? Ele como mestre mostrando para os discípulos, né, para os alunos, o caminho é esse. O que eu estou falando vai dar certo. Até então, né, ele é contrariado. Não vou falar mais, senão vai perder a graça de vocês assistirem. É incrível, né? Quando a gente olha a equipe lá dos pilotos, né? Tem até uma mulher também que pilota, né? Ela é uma mulher que está lá pilotando, também faz parte ali do esquadrão. É por isso que eu falo, a questão da equipe é uma coisa muito bem elaborada. Então não tem tem o conflito de egos, mas não tem aquela questão de um querer destruir o outro porque é homem, porque é mulher. Não tem lacração. Podiam lacrar, né? Mas não lacraram. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante entrar com a cabeça limpa e sair com a cabeça limpa. Não ser influenciado. Você só sai feliz porque você viu uma história de pessoas especiais ali, de pessoas que estão utilizando tudo que um ser humano tem de melhor. Simplesmente, né, tira toda essa questão infantilizada, né, dessas histórias aí que a gente está cansado já de assistir. Deve ser por isso que a Lacrolândia está nervosa, né? Reclamaram, né, que nem eu brinquei na live do último domingo, que falaram que o problema é que é muito masculino esse filme, né? Ele tem muita testosterona, mostra muito masculinidade. Os aviões têm formato de pênis, olha as coisas, né? É lógico, é aerodinâmica, né, caramba? E lógico, vão aparecer sempre aviões, mas não é objetivo, né? Não aconteceu isso. Ele, do começo ao fim, segue a regra realmente de um filme limpo, de um filme das antigas, que tem a mensagem realmente de mostrar um lado bom do ser humano. E é até difícil eu falar sobre isso, né? Porque numa atual sociedade onde essa questão de derrubar o outro está ficando cada vez mais normal e os valores estão sendo jogados no lixo, quando eu falo algo assim, muita gente até olha assim e fala, ah, será? Não é que será? Mas é isso, pessoal. Então, fazendo agora uma outra ligação, como eu falei dos bastidores, né, como foi gravado esse filme, fazendo uma ligação para entender o que é esse tal de Top Gun. O que vem a ser esse negócio Top Gun? Por que inventaram? É ficção? Existe realmente ou não? Então as pessoas às vezes elas ficam assim na dúvida, é muita baboseira, você acha que existem os pilotos dessa maneira? Será? Bom, apesar do nome Top Gun ser um nome muito conhecido aí, o nome certo realmente é de um projeto de escola que vem lá da Marinha e chama-se Escola de Armas de Caça, esse é o nome certo. E ela remota ali da época do Vietnã. Embora depois da Guerra da Coreia do Norte já havia uma escolinha ali de aviação, de artilharia, essa escola foi descontinuada. Mas aí houve a Guerra do Vietnã. E os Vietcongs ali, né, eles com seus MiG-17 fizeram um trabalho assim excelente, né? Colocaram os norte-americanos para correr
exploraram o máximo que podiam dos seus MiG-17 e ganharam muitas batalhas em cima dos norte-americanos. Quem conhece a história dos MiG-17 sabiam que eles não eram aviões de combate, né? Mas eram aviões para interceptar cargueiros, aviões maiores, e lá no alto destruí-los, né, lá em cima. Mas quem não tem cão caça com gato, né? E realmente eles exploraram o máximo essa aeronave e venceram as batalhas. Infelizmente, né, na guerra a gente tem o maior custo, o maior prejuízo, que não é financeiro, são as mortes de pessoas. E a guerra do Vietnã, para vocês terem ideia, deixou um rastro de mortos dos dois lados. Foram praticamente aí 2,5 milhões de vietnamitas que foram embora, né? Lógico, né? Todos civis, entre eles aí praticamente 1,1 milhão de norte-vietnamitas, né? Ou seja, do Vietnã do Norte, e outra parte de praticamente aí uns 300 mil de sul-vietnamitas, fora os Vietcongs. Mas, como eu falei, são dos dois lados, e foi realmente mortal para os Estados Unidos da América, onde foram mortos aí praticamente quase 60 mil soldados. Tudo isso aí que eu falo para vocês foi antes de 1970. Olha que mundo que estávamos vivendo ali, com questão de Guerra Fria, a questão do comunismo sendo implantado, né? Por isso, por exemplo, que tem a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, né? Justamente por essas divisões aí dos sistemas de poder, né? Então essa escola de armas de caça da Marinha, ela virou totalmente essa polaridade, né? Trazendo êxito nos combates no Vietnã do Norte. E o programa foi extremamente rigoroso com os pilotos, né? Baseado em experiências, baseado em grandes palestras, informações, vários quesitos que fazem parte de um piloto, que não é só saber pilotar, mas saber estratégias, como o outro piloto pensa, né? E outras coisas mais, né? Além de entender toda a teoria de voo. Eu acredito que vocês não saibam, né? Mas para se tornar um piloto não é igual tirar a carta de um carro, né? Para se tornar um piloto você precisa ser bom em 5 áreas, né? Você precisa estudar 5 áreas. A primeira delas é a meteorologia, depois entender a teoria de voo, como funciona uma aeronave, depois entender a mecânica e a aerodinâmica dessa aeronave, você precisa entender regulamentos, né? E então tudo isso daí são informações que o piloto tem que estar muito atento, para que justamente ele saiba voar e controlar, né? E o último de todos é o ground school daquela aeronave, ou seja, entender o que ele tem nas mãos como equipamento. Tanto é que no filme você verá, né, que as pessoas chegam lá, não é mais o F-14, é o F-18, e o Tom Cruise pega o manual e explica para as pessoas: ah, vocês conhecem, né, o F-18? Conhecemos, ah, que legal. Aí ele dá uma lição para todo mundo, né, que são os aspirantes ali. Porque é além disso, né, ser piloto de um caça, ser piloto de um combate, é muito mais que isso. Enfim, né, o filme vale a pena assistir, tá? Eu recomendo. Tem bastante mensagens. Impactante, como eu falei, a questão da inteligência artificial logo no começo, a questão que alguns pilotos estarão obsoletos pelo que vem pela frente, mas esse entrelace entre histórias e tudo mais faz o filme ser muito especial. Quer aproveitar mais esse filme, como eu falei? Assista ao vídeo que eu coloquei aqui no canal Bastidores Ocultos, né, que é o outro canal, né, e além de você dar mais relevância ao canal também, né, Bastidores Ocultos, se você não for inscrito, se inscreva. Você terá uma aula técnica de como compreender as aeronaves que estão lá, fazendo parte do filme, né. Além dos atores, dos personagens, tem os aviões, né, e os helicópteros que fazem parte realmente de um cenário magnífico, né, fora outras coisas, como eu comecei o filme, porta-aviões, motos e tudo mais, são as máquinas, né? E isso é muito importante. Quando você começa a compreender, você aproveita muito o que você tem pela frente, e aí você vai entender que você espera uma coisa e o diretor entrega muito mais. E vale a pena, nesse mundo meio maluco que nós estamos aí, assistir
e quebrar um pouco os paradigmas dessa coisa que parece que nada tem chance, mas está aí, né? Tem muita informação, tem muita chance das pessoas verem coisas legais. É lógico que fala de guerra, como eu comentei, é triste como tudo no mundo, mas é o mundo que nós vivemos. Esperamos ter paz nesse mundo, com certeza. Agradeço a ter assistido esse vídeo, honrara, e espero vocês lá no Bastidores Ocultos com os aviões, com as aeronaves e Top Gun 2.